Acredito que a gente está conectado, porque tudo aquilo que eu preparei foi aquilo que a Ivanise falou, liberou aqui, foi aquilo que o pastor Joane falou, sobre permanecermos no Senhor. Eu queria te perguntar, eu queria te provocar com algumas perguntas nessa noite. Pode ser clichê, né? Pode ser uma pergunta que vocês já ouviram muito aqui no altar, mas o que peso o Evangelho tem nas nossas vidas? Porque eu não sei vocês, mas eu não quero pregar outra coisa mais. Olhando, observando como as coisas estão. E eu sei que tem coisas que nos revoltam, escândalos, polêmicas. E a nossa tendência é querer olhar para isso. Nossa tendência é a gente ver um escândalo, a gente vê um pastor que caiu, a gente vê uma polêmica, uma treta no mundo gospel, e a gente quer clicar, sim ou não? A gente quer ver, a gente quer consumir aquilo, porque talvez isso alimente em nós uma revolta. Mas irmãos, deixa eu te falar algo. Precisamos lutar pelo Evangelho, primeiro sendo, amém? Primeiro vivendo, para aí sim eu poder defender de algum modo. E algumas perguntas que eu quero fazer para vocês é: será que a gente busca mesmo o Senhor e tem vida com Ele mesmo, independente daquilo que se levante contra nós? Será que a gente tem conseguido entender ou está disposto a permanecer aos pés da cruz, em alegrias ou tristezas? Será que a gente tem parado para avaliar o custo de seguir Jesus mesmo? Porque, irmãos, muitas vezes o Jesus pop, o Jesus da cultura, ele não é necessariamente o mesmo Jesus da palavra, sim ou não? Às vezes a gente tem uma diferença. Será que a gente tem que estar disposto a permanecer com Jesus mesmo que Ele frustre nossos sonhos? A gente às vezes não para muito para pensar, né? Mas o Evangelho significa um chamado para a renúncia. O Evangelho, mais do que uma palavra de conquista ou de triunfo, é uma palavra que se resume a uma frase de Cristo: ei, me segue. E nisso, irmãos, muitas vezes eu vou sim ser confrontado com um Jesus que me frustra, com um Deus que muitas vezes Ele destrói alguns dos meus sonhos, porque nós não fomos ganhos para Ele para sermos alegres. Nós não fomos ganhos por Jesus para ter a nossa despensa abastecida. Nós não fomos ganhos para Jesus para que Ele realize os nossos sonhos. Deus faz tudo isso, irmãos. Ele faz. Esses dias, pastor João, achei lá um papelzinho dos sonhos do encontro de 2014. E para a glória do Senhor eu vi que todos os sonhos que ali eu coloquei tinham sido realizados. Todos, sem nenhuma exceção, estava dentro de um caderno meu antigo. Todos, eram base de 10 ali. Mas Deus realiza. Mas irmãos, eu preciso entender que o senhorio de Cristo na minha vida, Ele não vai me custar um sábado à noite, Ele vai me custar tudo. O senhorio de Jesus na minha vida aponta que eu estou numa missão, e que nós sabemos, sim, nós somos filhos de Deus, nós somos amigos do Senhor, mas uma doutrina que nós esquecemos é que também nós somos servos do Senhor. Paulo, nas suas cartas, ele se apresentava: Paulo, servo de Deus, apóstolo. E essa palavra servo, se você abrir o começo do Evangelho da carta de Romanos, vai estar lá: Paulo, servo de Deus. Sabe o que essa palavra significa no original? Servo significa doulos, que é literalmente escravo de Cristo. Aquele que se tornou escravo por amor, aquele que entende um chamado. Sim, nós temos privilégios, mas irmãos, privilégios de estar com Jesus não me livram de aflições. Um chamado para o Senhor, ele vai muito mais do que os 70, 80 anos que temos aqui nessa terra. Aponta não para mim, aponta não para um sábado à noite, mas aponta para uma geração, para a eternidade. Isso que eu quero falar com vocês. Quem tiver com sua Bíblia, abra comigo lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 25. A palavra do Senhor diz assim: Lucas escreve que havia uma grande multidão, e ela ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém quiser, alguém vem a mim, e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãos,
e até a sua própria vida mais do que a mim, ele não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, ele não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lança o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: olha, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro ele não se assenta e pensa se com 10.000 homens ele é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. E aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça, amém? Meus irmãos, a palavra do Senhor fala, amém? E eu tenho uma convicção, que apesar de mim, essa palavra é boca de Deus nessa noite para nós. O meu sentimento esses dias é de gratidão. Gratidão a tudo que eu tenho vivido nessa casa, nesse tempo. Gratidão com os planos de Deus, com aquilo que Deus tem movido, sabe, com aquilo que Deus tem falado e soprado aos nossos corações, por eu ter nascido aqui no Evangelho, nessa igreja, e eu só conhecer aqui, para a glória de Deus como igreja, e não desejar conhecer outro lugar. Mas irmãos, essa minha gratidão, ela traz uma responsabilidade, ministrar a vocês aquilo que eu tenho recebido do Senhor nesses anos aqui. E o que melhor eu posso compartilhar do que o Evangelho? E a pergunta, vocês já ouviram isso? Eu gosto de perguntar, o pastor Joane gosta de perguntar. O Evangelho, ele nos empolga, porque irmãos, esse é o fundamento de caminhar com o Senhor. Essa é a palavra antiga que não vai mudar nunca. Por isso o título, se você quiser dar um, é esse que está no telão. Há um preço a ser calculado por nós. Há um preço eu entender que caminhar com o Senhor, a gente já ouviu essa passagem várias vezes, mas às vezes a gente não calcula. Caminhar para o Senhor, e nós lembramos, mas parece estranho falar Jesus colocando condições. Porque irmãos, às vezes o Jesus que eu acompanho aí em outros lugares, ele não tem condições. Venha como você estiver e permaneça como você está, afinal, eu te amo. Mas o Evangelho, ele me fala algo diferente. Esse texto aqui fala de seguidores. Versículo 25 começa dizendo que Jesus, ele tinha uma grande multidão. Então se a Bíblia diz que é grande, eu não sei quantos são, mas é grande. Tinha uma grande multidão atrás de si. E eles estavam acompanhando Jesus. É interessante que Jesus, ele estava falando imediatamente antes disso, de uma parábola, de um homem, de um rei, que ele deseja fazer um banquete. E ele sai convidando algumas pessoas para esse banquete, Gustavo. Mas sabe, ele ouve não. Olha, vem. E é interessante que a palavra que Lucas usa é: vem, porque está tudo pronto já. Um fala, não, eu não posso, porque eu tenho que cuidar da minha propriedade. Eu tenho que limpar a casa, vasculhar, lavar a louça. O outro fala, não, eu não posso ir para o banquete, porque eu vou comprar jumento. Olha aqui. O outro fala, não, eu não posso ir para o banquete do rei, porque eu vou me casar. Percebe? Um banquete pronto, estendido, de graça. Mas pessoas falaram, não, porque aquilo que eu tenho para mim é melhor do que aquilo que o banquete me oferece. E não é por acaso que imediatamente após, Jesus fala de um preço do discipulado. O foco que eu quero chamar a atenção nesse primeiro momento é multidões. Quem seguia Jesus, irmãos? Uma multidão. E é interessante que, se eu observar, essa multidão representa não um círculo próximo de Cristo. Todos aqueles que Jesus convivia, ele chamava pelo nome, sim ou não? Chamava. Mas a multidão é um círculo externo, que entende, se a gente lê nos evangelhos, estavam com Jesus, mas por interesse ou por curiosidade do que por saber quem Ele é. Não tinham consciência de caminhar com Deus, ou uma palavra que a gente gosta, não tinham entendimento do discipulado. Uma multidão
Todavia, eu posso observar aqui que aquele povo, ele não tinha calculado o preço de seguir Jesus. Eram pessoas que por algum motivo estavam com ele, andando, indo atrás, seguindo o bonde, seguindo o fluxo, mas que provavelmente não sabiam quem ele era. Porque, irmãos, Jesus ele prega para uma multidão, e uma multidão, ela não tem rosto. Uma multidão, ela é uma coisa neutra, uma coisa indefinida. Para mim, muitos de vocês são uma multidão. Conheço muitos de vós, acredito que a maioria, mas muitos são para mim uma multidão, que eu não conheço, eu não sei o nome, eu não sei para onde vai, eu não compartilho da vida. E Jesus, ele se preocupou, porque, irmãos, entenda isso, não tem como eu seguir Jesus de trás das cortinas, amém? Não tem como eu seguir Jesus do meu jeito, caminhando como alguém que está infiltrado. Parece estranho, né? Porque Jesus, ele fala sobre seguir para pessoas que estavam seguindo ele. Que conversa é essa? Como é que eu vou falar se alguém quiser me seguir, se esse alguém está me seguindo? De duas uma, ou Jesus ele se equivocou, ou tem algo aí que aquele povo não tinha visto. Porque, irmãos, seguir significa muita coisa, amém? Alguém que me segue pode ser um bandido que está atrás de mim. Alguém que me segue pode ser alguém que está me imitando. Alguém que me segue pode ser alguém curioso. Alguém que me segue pode ser alguém que está interessado em algo que eu possa dar. Alguém que me segue pode ser alguém que me ama e que reconhece em mim uma voz de liderança. E Jesus, irmãos, ele faz uma distinção. Esse movimento de acompanhar ele é meio estranho, porque ele vai contra o espírito dessa época. Porque Jesus, ele não fala de quem pode segui-lo, mas ele fala, Webert, de quem não pode segui-lo. Jesus, ele coloca 3 demandas aqui. Ele exige um certo tipo de amor, aquele que me ama mais do que seu pai e sua mãe, aquele que me ama mais que a sua vida. Jesus, ele fala de um tipo de sofrimento, aquele que não toma a sua cruz e não decide me seguir. E Jesus me fala de um tipo de desapego, aquele que não renuncia tudo que tem. E meus irmãos, uma criança de 8 anos, 7 anos, ela consegue entender esse texto. Jesus nunca se fez de teólogo no meio do povo. O que Jesus quis dizer, e nós estamos agora na era de ressignificar, não é? Tudo é ressignificado. Não, mas não é isso. Não, mas eu estou ressignificando a minha caminhada. Não, irmão, Jesus não ressignifica. Jesus diz o que ele quer dizer nesse contexto. 3 demandas que qualificam aqueles que querem seguir Jesus. Na era que a gente dá significado para aquilo que quer, na era que a gente chama uma coisa de outra e está tudo bem, ai daquele que falar, Jesus diz o que ele quer dizer. Que evangelho, irmãos, não é para quem quer. Evangelho não é um Deus para a multidão, mas é um Deus pessoal que eu sirvo não do jeito que eu quero, mas do jeito que Ele quer ser servido. Que ama mais sua própria vida, que não leva a sua cruz, que não renuncia a tudo que possui. Em todos esses versículos, esses são motivos que impedem alguém de chegar a Cristo. Irmãos, a gente não tem prazer de ser duro. Sabe por que a gente fala disso? É porque cada vez a gente tem experimentado um mundo que piora. E a solução não é você gritar mais alto, é você viver mais profundo. Não é você amplificar o som da sua voz, mas é você ter uma vivência mais poderosa. A gente é muito grato, eu e a Samara, nós tivemos um mês fora, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu honro aqui a vida do pastor João e da pastora Carol, que incentivaram, que acreditaram, que semearam nessa viagem nossa. Mas podemos entender algo nesse tempo. Para nós e para muitos de vós, sem desejo por Deus, sem intercessão pelo Senhor, sem vida profunda de discipulado, sem imitação de Cristo, a gente não suporta o que está lá fora acontecendo. Sem um desejo de viver, de caminhar com o Senhor, porque, irmãos, não sei se você parou para pensar, mas esse mundo é mau. Esse mundo é mau. Glória a Deus, nós somos abençoados com uma igreja extraordinária. Parece que a gente está aqui na torre da Marvel, né? Cada um tem um dom, um poder. Um tem uma visão, um tem revelação, um tem palavra, um é profeta.
um tem uma palavra de aconselhamento, um tem uma visão de raio-x espiritual, um ouve Deus. É muito bom, irmãos, estar aqui. Mas, irmãos, é bom. Mas a nossa fé não é uma igreja com ar-condicionado no sábado à noite. É uma manhã de segunda-feira no sol quente, lidando com gente, como o pastor João falou, jovens por aí, que não entenderam, que não creem, que não conseguem ver. A chave, irmãos, para entender isso, é que há um tipo de amor e de constância que Jesus espera de nós. Essa grande multidão é o exemplo mais escandaloso. Isso tem me preocupado, que é possível sim eu seguir Jesus sem levar em consideração o custo que Ele tem para a minha vida. Na era da empolgação, Jesus fala: ei, há promessas, eu te amo, vem e me segue. Vocês vão ver o que vocês nunca viram, mas tem um preço, tem um custo. Discipulado tem custo, caminhar com Deus tem preço. Irmãos, o legado que a gente está escrevendo depende disso. Eu não sei vocês, mas há jeitos que eu quero ser reconhecido. A minha preocupação não é o meu jeito, não é se eu ando engraçado, se eu falo engraçado. É as pessoas entenderem: é homem de Deus, tem um legado aí, é apaixonado pelo Senhor. Porque, irmãos, o que vai repercutir na nossa vida daqui a 10, 20, 30, 50 anos, muitas vezes não é o que a gente imagina. Uma vez eu estava viajando e eu ouvi uma frase de um profeta que eu acho que nem sabia que era profeta. Caminhoneiro que estava na frente do carro. Estava lá escrito no caminhão: legado é quando o homem vai e o nome fica. Falei: uau, esse cara aqui, Deus está treinando ele. Legado é quando o nosso nome vai, o homem vai, a nossa carne vai, a nossa voz vai, mas um nome fica. É por isso que a paixão, Jesus estava interessado em multidão, mas não como nós hoje muitas vezes, não pelo YouTube ou pelo Instagram, mas porque ele entendia: toda multidão na mão do Senhor deve ser convertido em um indivíduo que conhece Ele, que entende o que Ele tem. Nós, como igreja, nós não somos simplesmente uma multidão que segue Jesus, mas indivíduos que entendem o preço de um chamado. Ou seja, uma assembleia daqueles que precisam todo dia recusar a seguir Jesus do nosso jeito. Porque eu não sigo Ele do meu jeito, porque eu não faço do meu jeito, porque curiosos no reino de Deus, eles são como sementes que caíram entre as pedras. Eles dão alguns frutos, irmãos, mas não é para nós. Será que você entende isso? O ciclo tem fechado, o mundo não tem brincado de ser mundo, as coisas têm acontecido, e somente uma fé forte, fundamentada mais naquilo que Deus tem do que naquilo que Deus pode dar, mais num custo de segui-lo do que na recompensa de tê-lo, é que vai nos fazer permanecer nesse tempo, amém? Em suma, trata-se, igreja, de uma reunião daqueles que seguem Jesus do jeito que Ele quer ser seguido. Porque, irmãos, naquela grande multidão, estavam gente que seguia Jesus, mas do seu jeito. Senão Ele não teria pregado: olha, faça isso, não faça aquilo. Pessoas que comprometeram-se com um exemplo, mas não comprometeram-se com uma vida. E para nós, irmãos, não pode ser assim. Sabe, a gente já tem caminhado muito, igreja. Jesus faz uma exortação da necessidade de eu entender que há um preço a ser calculado para seguir Jesus. Sabe, e esse preço muitas vezes não nos ensinaram a calcular. Não nos ensinaram muitas vezes que evangelho é renúncia. Não me ensinaram muitas vezes que para caminhar com o Senhor há um desejo diário. Jesus aqui, Ele coloca o machado na raiz do problema. Ele deseja um relacionamento pessoal. Ele fala que se querem seguir Ele de verdade, é sair da multidão, é sair da sombra, é sair do embaraço, como a Ivanise falou, é sair daquilo que me prende e me assumir um compromisso público de segui-lo. O que me tira a paz, irmãos, é que esse texto, ele pode ser real na minha vida e na sua nessa noite. De seguir Jesus
mas do meu jeito, sabe? Uma religião centrada no meu sonho, uma religião centrada num Deus que eu sirvo como eu quero, um cristianismo que ele afaga o meu ego e as minhas vontades, sabe? A teologia good vibe, ou como eu gosto de falar, a teologia da Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Será, irmãos? Porque uma fé desse porte não permanece. Quando eu não estou disposto a permitir que Jesus ele me bagunce, ele mude meus planos, ele me tire da rota e muitas vezes ele espedace os meus sonhos, eu estou sendo uma criança no reino de Deus. Eu estou sendo um menino espiritual, sabe? Porque se eu sou confrontado, beleza, irmãos, eu acredito em promessas. Eu sou pentecostal, eu acredito em palavras, eu acredito no que Deus tem liberado. Eu tenho caminhado em palavras. O fato de nós estarmos aqui hoje são palavras. Nós temos história para contar, nós temos um legado que ninguém vê. Mas, irmãos, quem é que não quer um Deus assim? Que fala, vem. Que fala, eu te amo, eu te dou, eu te curo, eu te aceito. Mas não tem renúncia. Se você for me oferecer um Deus assim, olha pastor, eu tenho um Deus aqui, Márcio, que ele vai te fazer feliz, próspero, ele vai te alimentar, ele vai te cuidar, ele vai te dar dinheiro, ele vai te dar uma família boa, e você só tem que se achegar a ele e dizer eu quero, e depois disso está tudo pronto, eu falo, me dá um, embrulha outro que eu vou levar para a viagem. Irmãos, tudo que eu falei é verdade, mas não é toda verdade, porque se eu desejo um Deus do meu jeito, eu estou adorando a mim. Um Deus construído à minha imagem e semelhança. Um Deus que não se ira, um Deus que está tudo bem, um Deus que está tudo ok, tudo tranquilo, tudo bom. Um Deus que deseja satisfazer os mais íntimos desejos do meu coração. Esquecemos que Jesus ele poderia ter passado vários modelos de oração, mas ele fez um modelo. Santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, porque teu é o reino, tua é a glória. A minha vontade não, a do Pai. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Porque, irmãos, se eu continuo vivendo a minha vida do jeito que eu quero, não se trata do lugar que eu vou, se trata do meu coração. Porque adoração é isso. Adoração não é o que eu faço domingo à noite. Adoração é minha vida. E aqui a gente chega onde eu quero chegar nessa noite. Seguir Jesus custa. Seguir Jesus marca. Seguir Jesus muitas vezes dói. E a gente está falando de um processo de santificação e rendição que todos aqueles que desejam seguir Jesus, eles vão ter que passar. Tem um autor cristão, um filósofo chamado Dallas Willard, que ele escreve assim: graça não é o oposto de esforço, graça é o oposto de mérito. A graça de Deus, ela não aponta que eu não tenho mais nada para fazer. Ela aponta que eu não tenho mérito nenhum naquilo que eu faço. Ela aponta que aquilo que eu não posso fazer, Ele já fez por mim. Mas depois que eu entendo isso, tem muito para fazer pelo Senhor. Tem uma frase que eu gosto muito de um filme, até anotei ela aqui, eu transcrevi, que fala de uma das essências daquilo que temos que ser em Deus. A personagem do filme fala assim: eu acredito que existe um herói em todos nós, que nos mantém honestos, que nos dá forças, que nos enobrece e nos permite morrer com orgulho, ainda que às vezes temos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos, inclusive dos nossos sonhos. Não é um filme cristão, não é um filme gospel. Quem falou essa frase foi a Tia May, no Homem-Aranha. Mas, irmãos, seguir Jesus implica muitas vezes eu abrir mão de sonhos, eu abrir mão daquilo que eu quero, eu abrir mão do meu eu. Claro, irmãos, Deus realiza sonhos, sim. Nós não perdemos expectativas no sobrenatural, jamais. Nós acreditamos naquilo que Deus está falando, nós acreditamos naquilo que Ele pode nos dar. Nós temos aqui dezenas de exemplos de um Deus que restaura, de um Deus que entrega, de um Deus que muda, porque esse é o poder que Ele tem. Mas, irmãos, mesmo cercado por exemplos, às vezes, essa busca pelo prazer, esse hedonismo, ou seja, a cultura que ama o conforto e o prazer, ela bate a porta e é uma tentação, sim. Um cristianismo customizado, ao gosto do cliente.
Não entendendo, irmãos, que o que vai marcar um legado, e para um mundo caótico e problemático, que procura respostas, o que vai fazer com que esse mundo entenda quem é o nosso Deus, é a fé que eu tenho, é a fé que eu caminho. Porque às vezes colocamos, há um chamado de Jesus, siga-me, vem. Mas sabe, a gente vai colocando camadas e camadas sobre esse chamado, como se ele não fosse tão importante assim. Porque tem o Cristo, não só aquele que chama, que é Deus e Senhor, mas tem o Cristo coach, tem o Cristo terapeuta, tem o Cristo psicólogo, revolucionário, filósofo, médico. Mas irmãos, chegamos a tal ponto que Jesus Cristo, que fala de exclusividade, de negação e de cruz, ele some, que a mensagem dele, que muitas vezes é forte sim, é amarga sim, ela custa sim, ela tem que ser colocada no envelope de algo doce. Mas irmãos, nós não podemos viver mentiras, porque quem já viveu de máscara sabe, ela cai. A mentira, ela vem à tona. Uma vida com Deus, irmãos, ela fala. E embora a nossa salvação, ela toque em pontos dentro de mim, sim. Deus, ele cura sim. Tem um processo sim, mas irmãos, estar em missão com Deus significa tomar um jugo e caminhar com Ele. A vida de Jesus, caminhar com Jesus, como Timothy Keller escreve lá no Ego Transformado. Se você não leu esse livro, leia. Leia e releia. Ele fala que caminhar com Jesus é uma sentença de morte no ego. É uma sentença de morte para o meu eu, porque são naturezas incompatíveis, sabe? Não dá para viver junto. Talvez na nossa cabeça esse chamado de cruz, ele não signifique tanto como para aquele povo significou. Porque irmãos, para aquelas pessoas que ouviram Jesus, essa mensagem era um soco, era um escândalo. Cruz não significava algo bonito e algo bom. Cruz não era uma joiazinha de ouro que a gente pendura no pescoço. Cruz era humilhação, era morte. Cruz era morrer como um bandido, como um maldito. Cruz era sacrifício, era tortura. Mas para Jesus, irmãos, cruz era rendição, era serviço, era obediência, era caminho de glória. Porque talvez para aqueles discípulos, até para os 12 que andaram com Jesus, ele nunca foi bem entendido. Até hoje Jesus não é entendido. Eles tinham um projeto político, um Jesus, um Messias, um militar, que ia devolver a glória de Israel, que ia matar César. Mas Jesus não. Meu reino não é desse mundo. Por isso, igreja, se eu perguntasse hoje para você, a pergunta que eu me fiz nessa tarde: ei, Márcio, cadê tuas marcas? Porque, irmãos, há marcas de seguir Jesus. Gálatas 6,17, Paulo escreve assim: olha, sem mais, que ninguém me perturbe, porque trago em meu corpo as marcas de Cristo. Talvez marcas, irmãos, em nós não sejam visíveis a olho nu, mas sempre há marcas. Todo cristianismo real, ele traz marcas. Pessoas podem falar do teu jeito, pessoas podem falar da tua esquisitice, pessoas podem falar da tua chatice, mas elas precisam também falar das marcas que você tem de quem pertence a Jesus. Marcas de uma vida que fala, porque a sedução do mundo é essa, sabe, caminhar como do jeito que eu quero. Mas se eu olho para os homens de Deus, se eu olho para os heróis da fé da Bíblia, se eu olho para aqueles que deixaram um legado, todos eles foram homens que se doaram, que não pensaram em si. Já percebeu, irmãos, que os homens que a gente gosta mais de ler sobre eles tiveram vidas que muitas vezes nós não queremos ter? Homens que a gente gosta de ler biografia. Eu sou um grande consumidor de biografias, mas eles muitas vezes têm vidas que eu não quero ter. Vidas de renúncia, porque todo herói, até você pega um filme de super-herói, eu acredito que uma característica que todo herói tem: ele se doa, ele é altruísta, ele se entrega. E muitas vezes não queremos assim. Mas irmãos, se trata de nos esquecer. Eu estava lendo ontem, eu acredito que ontem, uma entrevista, vendo de uma pessoa dessas, celebridade famosa, conhecida aí no mundo, que ele estava muito alegre porque ele teve uma experiência com uma igreja. E ele falou assim na entrevista com essas palavras:
eu gostei muito, porque lá disseram que eu não preciso mudar. Meus irmãos, essa é a essência do evangelho de época, de um evangelho diluído e fraco. Não tem renúncia, não tem esquecimento, não tem preocupação se a opinião de Deus é diferente da opinião que eu tenho a minha. Um evangelho, irmãos, estranho, que não é bíblico. Tem uma imagem aí na projeção. Eu queria falar um pouco dessa igreja, de uma igreja que nós não podemos ser. Passei a imagem, Dani. Um tipo de igreja, de um evangelho que não podemos ter. Um evangelho que é diluído, que não é real. Uma igreja que não é do nosso jeito. Mas, irmãos, uma cruz tem uma medida. Já viram? Eu falo, essa igreja ela não existe, não tem ninguém aqui, mas é a igreja evangélica do Alecrim Dourado. Já ouviram falar disso? Sabe? A igreja evangélica do centro do coração de Deus, do queridinho do Pai. Sabe? A igreja do Melzinho, do Senta no Mamão, sabe? Aquela igreja, irmãos. Muitas vezes nós estamos vivendo, e graças a Deus aqui não tem, né, Herbert? Graças a Deus. Mas quando eu faço uma cruz sob medida para mim, sabe? Quando eu vivo o evangelho nos meus termos, uma cruz que eu carrego do meu jeito, eu digo, igreja, uma cruz que eu carrego do meu jeito, ela não me humilha o suficiente. Ela não me molda para ser o que Jesus quer que eu seja. Mais uma vez eu não posso trilhar o caminho que eu quero. Uma igreja do Alecrim Dourado é aquela que não tem renúncia. É aquela de um evangelho que não me custa. É aquela igreja, pastor Johnny, das palavras machucam. Olha, eu fui ofendido, eu estou ressentido, porque alguém disse que eu estou errado, irmãos. Não sei se você já parou para pensar. O problema da cruz, ou a solução, é que ela não me patrocina, que ela me mata. Jesus, Ele não quer me patrocinar, Ele quer que eu morra, porque Ele só pode edificar em cima de algo que Ele mesmo derrubou. Evangelho, irmãos, não é reformar. Jesus não é pintor, pedreiro para reformar. Jesus, Ele está num trator com a bola de ferro e Ele quer derrubar tudo, para que aí sim Ele consiga construir algo novo. Meus irmãos, deixa eu falar isso com muito amor. Não é Jesus que tem que se envolver nos seus projetos pessoais. É você que tem que se envolver no que Ele está fazendo. E aí dói, irmãos, e dói mesmo. E aí o bicho pega, irmãos, porque do mesmo modo que quando ouviram a dureza do discurso de Cristo, aquelas pessoas começaram a sair, a falar. Os próprios discípulos falaram: ei, Jesus, dura essa palavra, quem pode entendê-la, quem pode recebê-la? Mas, irmãos, esse cristianismo genérico, onde eu faço o que eu quero, sabe, onde eu me julgo confortável. E sabe, essa igreja do Alecrim Dourado, ela só tem 2 versículos na Bíblia dela. Mateus 7:1, não julgueis. 1 João 4:8, Deus é amor. Olha, não julgueis porque Deus é amor. Quem é você, pastor Johnny, para dizer que eu estou errado? Quem é você, pastor Márcio, para dizer que eu tenho que parar de me masturbar? Quem é você para dizer que eu tenho que arrumar minha casa? Quem é você para dizer que eu não estou bem? Irmãos, no reino de Deus, independência é morte, é falência. Porque o problema é que um cristianismo de baixo custo também produz crentes de baixo custo. E crentes de baixo custo, irmãos, não aguentam quando a pressão vem. Sabe, uma frase que Deus me falou agora à tarde, eu sou muito difícil de dizer essas coisas, que Deus me falou alguma coisa. Mas eu estava orando e o Senhor falou assim: eu acredito que essa palavra não é só para mim. Que sem níveis mais profundos de intercessão e níveis mais profundos de obediência, chegaremos a lugares e estações da nossa vida na qual não iremos sobreviver. Irmãos, nós tivemos essa experiência na Europa agora. Eu não falo para dizer que a gente foi, não significa tão pouco para mim isso. Mas sabe, uma fé que não é segurada em Cristo. Nós ouvimos isso. Nós ouvimos isso de pastores que se desviaram no campo, de líderes que se perderam no campo, de gente que falou chorando para nós: ei, pastor Márcio,
eu achava que eu era mais forte. Porque lá na Nova Aliança, eu estava no céu. Porque lá é muito fácil. Mas, irmãos, só sobrevive em tempos difíceis quem tem convicção de um chamado. Você só sabe que a sua casa está na rocha quando a tempestade vem. Você só vai entender que a sua casa está alicerçada quando a tempestade vem. Por isso o nosso foco, e aqui eu começo a terminar, não é lutar contra as mentiras. Eu não posso tomar para mim agora, eu vou ser o defensor do Evangelho. Não, irmãos, sabe o que me preocupa? Não é o anticristianismo, não é o crescimento do islamismo, não é o crescimento do movimento LG, aquele negócio lá, a sigla que eu não lembro. O que me preocupa não é o crescimento do anticristianismo, mas é a multiplicação do subcristianismo. Você está entendendo isso? Não é que aquilo que vem contra nós, mas é a gente, irmãos, que ainda não entendeu muita coisa. Uma convicção é: Jesus, Ele vai vir, irmãos. Ele vai vir. Ele está vindo. E Ele sonha, e Ele ora, e Ele deseja uma igreja que ame Ele. Uma igreja profunda de revelação. Sabe, lá nas Crônicas de Nárnia, no primeiro filme, no primeiro livro, o C.S. Lewis escreve assim, olha, falando de Aslan: é importante não pressioná-lo, porque, como vocês sabem, Aslan é selvagem, e ele não se trata de um leão domesticado. Aslan, irmãos, esse livro é uma alusão a Cristo, a Jesus. Eu não domestico Jesus, eu não domestico a fé que eu tenho, eu sigo Ele, irmãos, por quem Ele é, do jeito dEle, sabe? Ele faz o que Ele quer. Talvez eu não entenda, irmãos, mas eu abraço. Talvez eu não compreenda o que Jesus está fazendo, mas eu obedeço. Porque, irmãos, essa vida é pouca. É pouca. Ela não satisfaz. Isso existe uma linguagem que o céu respeita, que é a dependência, que é depender do Senhor. Porque, sabe, Jesus, Ele vai me chamar sim para aquilo que parece impossível. Ele vai me chamar sim para fazer algo que é difícil. Mas sabe, a graça dEle, o amor que Ele tem por nós, os planos que Ele tem por nós, eles precisam ser suficientes para que eu me entregue totalmente para Ele. Se eu te perguntasse nessa noite, o que Jesus poderia ter feito pela tua vida que Ele ainda não fez? Me responde, mas seja sincero e cuidado com a tua resposta. O que Jesus poderia fazer para mostrar quem Ele é para você, que Ele ainda não tenha feito? Sabe, tem uma música que eu gosto muito que ela fala assim: mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Meus irmãos, essa é a essência de caminhar com Deus para mim. O que vai marcar nossa história é depender do Senhor, não de um Deus que eu sigo do jeito que eu quero, mas um Deus que deseja ser seguido do jeito dEle, irmãos. Eu não sei vocês, mas o que nos motiva é aquilo que já ganhamos nele. É a graça que temos nele, é a alegria que temos nele, é a salvação e a bênção que já temos nele, irmãos. Evangelho não é o ser humano indo até Deus com as mãos cheias de boas obras para conquistar o favor. Não, irmãos, Evangelho é Deus vindo até o homem com a mão cheia de sangue, declarando: o meu amor por ti foi pago naquela cruz. É isso que nos motiva a entender, irmãos, que o que Ele já fez por mim e os planos que Ele tem para a minha vida, irmãos, compensam. O pastor Nato fala que Deus, o céu, não deve nada para ninguém. Meus irmãos, Deus não te deve nada. Deus não te deve explicação de nada. Deus não te deve nem explicação do choro que você está passando. Mas você precisa confiar nele. Sabe, assim na terra como no céu. Eu acredito que se houvesse uma canção no céu, ou houver outra canção no céu, vai ser algo mais ou menos assim: assim na terra como no céu. Porque assim na terra como no céu é o padrão de Deus. É o padrão de Deus para todo aquele que crê. Meus irmãos, sendo muito sincero, eu não quero mais andar num ciclo de entretenimento. Eu não quero mais estar estagnado, sabendo que eu poderia estar vivendo mais em Deus, sabendo que nós temos a revelação de Deus, nós conhecemos quem é o Senhor, nós conhecemos a palavra dEle, irmãos.
Deus tem um plano e eu quero estar inserido nesse plano. Deus está fazendo algo aí, eu não quero ficar de fora. Mas irmãos, se eu quero a bênção do Senhor, eu entro pelo caminho que é Ele. Entrai pela porta estreita, e essa porta é Cristo, do jeito dEle, irmãos, do jeito dEle. Sabe, é romântico falar do que eu quero fazer. É romântico dizer que eu quero ganhar esse mundo para Jesus. É romântico dizer que eu entrego tudo para o Senhor. Mas irmãos, sabe, romantismo não sustenta a nossa vida. Romantismo, conversas espirituais sobre o que faremos para o Senhor amanhã, irmãos, tem que ser trocadas por um arregaçar das mangas hoje. Para nós, igreja, Aliança Jovem, ei, não tem plano B. Não tem plano B. Sabe o que não é ter plano B? É você trancar as portas dessa igreja, jogar a chave do lado de fora, e se a igreja começar a pegar fogo, você diz, eu vou morrer queimado, porque não tem um plano B. Não ter plano B é entender que o caminho do discipulado que eu comecei, que aquele que começou a boa obra na minha vida, eu vou contribuir para que ele termine essa obra. Irmãos, não ter plano B é entender quem Jesus é, e não querer ser outra pessoa, e não querer ir para outro lugar, não ser o que Ele tem. Irmãos, essa é a mensagem que nos sustenta, o Evangelho de Jesus Cristo. Renúncia, mas alegria. Abrir mão, mas ter vida. Sabe, eu não quero olhar para trás daqui a 10 anos na minha vida e lembrar assim, olha, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter abraçado essa revelação hoje, eu poderia ter entendido isso antes. Não, irmãos, o tempo que nós temos é agora. Uma fé equivocada é uma fé, irmãos, que não compreende que Jesus, Ele merece ser seguido do jeito que Ele é. Sabe, eu e nós deveríamos estar nos lançando mais nele. Sabe, deveríamos estar lamentando a nossa incapacidade ou a nossa preguiça de seguir Jesus. Deveríamos estar nos lançando nos altares da igreja, muito mais do que estar de braços cruzados ou virado para trás em cultos, lamentando porque ainda não seguimos Ele do jeito que deveríamos. Irmãos, parece que a gente não tem problema, né? Chegamos na igreja com uma boa roupa, com uma boa imagem, e parece que ninguém tem problema. Mas irmãos, Jesus nunca teve problema com o pecado, sim ou não? Jesus nunca teve problema com pecadores, mas Ele tem problema com o público, hipócritas, com aqueles que fingem que está tudo bem. Porque, irmãos, na Bíblia, Deus nunca chamou nenhum homem pronto. Deus nunca chamou, se você pega os homens que Deus usou, nenhum deles se julgava capaz, nenhum deles se julgava apto. E é isso, porque na verdade, irmãos, isso é que nós somos, um bando de improváveis, chamados para uma obra impossível. Já ouviram aquela frase? Deus nunca te dá uma cruz que você não possa carregar. Quem aqui já ouviu isso? Irmãos, para mim é uma das maiores bobagens que a gente fala por isso sem pensar. Porque aquilo que Deus te chama para viver, irmãos, é impossível para você. Deus te chama para aquilo que você não pode, porque se eu posso, para que eu preciso de Deus mesmo? Se eu posso vencer as minhas guerras por mim mesmo, se eu posso levar a minha cruz por mim mesmo, talvez eu estou adorando a mim. No final das contas, não é Deus que eu preciso. Mas irmãos, eu quero te despertar para algo. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena seguir Jesus do jeito que Ele quer ser seguido. Vale a pena abraçar os benefícios do Evangelho, mas só vai receber os benefícios de caminhar com o Senhor, irmãos, quem decide caminhar com Ele do jeito dEle. Eu queria te convidar a fechar teus olhos nessa noite, mas fechar de verdade. Esqueça um pouquinho aí quem está do seu lado, não deixe que ele roube a tua adoração. Mas sabe, eu acredito que o Senhor quer sondar o teu coração, desse jeito mesmo, só com piano de fundo. Ele quer sondar o teu coração. E se eu te perguntasse, como é que você está? Não vale dizer, não pastor, está tudo bem. Mas de fato, como é que você está nessa noite? O Evangelho te empolga? Essa palavra, irmãos, não é um peso. Nós não temos prazer nenhum em colocar
um peso. Nós não temos prazer nenhum em colocar um peso sobre você. Não é isso. Mas, irmãos, é entender que eu abraço uma causa que Cristo me propõe. E cada um na sua esfera, de acordo com os talentos que Ele já entregou. Porque é isso que Ele vai cobrar. Uma vida crucificada, irmãos, não é privilégio para poucos, mas é o padrão para todos que desejam caminhar com Ele. Uma vida de renúncia, uma vida de porta estreita, uma vida de crucificação, porque há um preço que, se não calcularmos ele, seremos envergonhados. Irmãos, não seremos, amém? Não seremos envergonhados. Não seremos envergonhados por esse mundo. Não seremos envergonhados por entender que estamos vivendo uma farsa, mas nós seremos honrados pelo Senhor, ouvindo da boca dele: ei, servo bom e fiel, ei, vale a pena me seguir, ei, valeu a pena caminhar ao meu lado. Feche seus olhos.